meus caros alunos da matéria de aplicativo informatizados, sejam bem-vindos a essa unidade de aprendizagem. Essa unidade de aprendizagem, ela é introdutória, porém, ela é muito importante para que você tenha os primeiros contatos de forma correta com os principais aplicativos utilizados, né, no mercado de trabalho. Eu falo que essa matéria aqui é a introdução no seu mercado de trabalho e a sua inserção nas atividades profissionais, seja elas no mercado de trabalho, na escola que você estuda, no centro universitário que você vai estudar, que você possa colaborar com um amigo, com um conhecido, com um tio, enfim. Esse daqui é a base dos recursos tecnológicos. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês tenham uma visão geral de todo o assunto, né? Eu vou fazer uma visão geral nesse primeiro momento de todos os itens, pontuar o que é importante e o que é mais importante ainda e o que você deve saber corretamente. Então aqui, pessoal, olha só. Aplicativos informatizados, né? Opa! Vamos pegar aqui. Aplicativos informatizados. Todos os aplicativos, pessoal, eles são informatizados. Seja um relógio, um celular, um computador, um iPad, um tablet. O que é informatizado, um aplicativo? Aquele que executa dentro de um computador, um dispositivo digital. Tudo bem? E a informática, ela está presente, né, no nosso dia a dia. Todo o dia a dia nosso. Escola, trabalho, educação, lazer, até o lazer, pessoal, entretenimento. Pega o Netflix. A sua televisão, ela tem aplicativos informatizados. Olha onde a gente chegou. Isso é mega importante e você tem que saber diferenciar eles. Então vamos lá. Qual é a função de quem faz essa aula, né? Assiste esse curso de aplicativos informatizados? Operação de um computador, né? Corretamente. Que você opere o computador corretamente. Como assim operar? Usar ele. É importante saber usar e usar de forma correta. Pensa a sua mãe, quando usa um celular. Ela sabe usar o celular no dia a dia. Porém, quando ela recebe alguma mensagem de atualização, novo recurso para atualizar ou instalar, ela tem dificuldade em responder. Aí ela pergunta, filho, o que eu faço aqui? Né? Aí ela pergunta, filho, o que é que eu faço aqui? Então a gente pode entender que pessoas assim, que não sabem usar corretamente um computador, é um analfabeto digital. E a gente não pode ser um analfabeto digital. Antigamente, no tempo do meu pai e da minha mãe, saber escrever o nome e ler o nome já bastava. Hoje o aluno, ele já entra na escola sabendo a ler e escrever. Ele é alfabetizado em casa. Ele aprende aí com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho. Porém, alguns detalhes tecnológicos, ele não conhece os detalhes de por que é feito. Qual é o motivo que levou àquela atitude. Então, pessoal, aqui a gente tem que saber operar dispositivos eletrônicos, bem como os sistemas operacionais que vêm nele instalado. Qual é a responsabilidade? Quais são as responsabilidades de quem cursa, né, aplicativos informatizados? Organizar a rotina administrativa, utilizando as informações como ferramenta de trabalho. Olha que show de bola, pessoal. A gente organizar rotinas administrativas. Professor, não quero trabalhar na administração de nada. Não, espera um pouquinho. A sua organização administrativa com os estudos é uma administração pessoal. Hoje eu vou usar um pouco de geografia, português, matemática, física, história, informática. Vou trabalhar no meu projeto de vida. Olha que sensacional. Então, olha aqui, pessoal. Utilizar, né, a informática como uma ferramenta de trabalho. Utilizar todos os recursos computacionais. Hoje, muitas vezes, né, o que é que a gente tem na casa dos alunos, do seu professor também, o seu professor, eu também sou aluno que nem vocês, a gente tem computadores extremamente lentos, não porque ele é velho, não porque ele é lento, mas simplesmente que a gente não sabe configurar o equipamento corretamente. E cabe a nós fazer esse tipo de configuração, né? É nós, pessoal. Então, olha aqui, pessoal.
Então, pessoal, aqui olha só, quais são os valores, atributos, né? Quais são os objetivos nossos, né? Estimular a organização, ser uma pessoa organizada, para sofrer menos na vida. Estimular o interesse em resolução de situação-problema. Pessoal, quantas vezes no dia a dia aparece uma situação-problema para a gente estar resolvendo? Quantas vezes? Eu vou te dar um exemplo clássico. Você vai para a aula, aí você pega a sua bicicleta e tá com o pneu furado. Aí você não vai para a escola? Não, você tem que arrumar um outro meio de ir. Vai de skate, vai a pé, pede carona, fala com um amigo, pede transporte para ajudar. Né? Não tem por que ficar dormindo a tarde toda sabendo que você está em aula. Responsabilizar-se pela produção, né, utilização e divulgação de informações na internet. Você tem que ser responsável pelo aquilo que você escreve, fala e faz na internet. Utilização, né, e divulgação de informações. Informações que você recebe pela rede social, tipo um WhatsApp. Você tem que ter cuidado com o compartilhamento. Você tem que saber o que está recebendo, com quem está compartilhando. Essas ferramentas hoje, né, elas trazem um pouco mais de segurança. Então, quando você recebe uma informação, você pode compartilhar com poucas pessoas. Antigamente, você poderia compartilhar com todo mundo. Só que isso, né, esse compartilhamento com todo mundo, começou a causar muita fake, muita conversinha que não era. Aí, para diminuir isso, pessoal, o Brasil falou que quem está aqui dentro vai compartilhar com menos pessoas. Em outros países, cada um adota uma técnica. Tem um conhecido meu, aluno comigo, que ele mora na Argentina. Ele falou assim, aqui não tem restrição nenhuma não, professor. O senhor pega e manda para a lista inteira lá, Rodinei. Não tem dessa. Nossa, eu fiquei de cara quando eu vi isso. Eu fiquei de cara, turma. Eu fiquei de cara. Então, pessoal, competências. Analisar sistema operacional, programas e aplicações necessários para realizar a atividade profissional. Fazer análise de um sistema operacional, o que é? Você saber qual é o tipo de sistema operacional, qual é a distribuição que ele está usando, se é um Windows, se é Linux. Se ele for Windows, você tem que saber se ele é Standard, Professional, Starter Edition, Web Edition. Nossa, pessoal. Tá? Por quê? Porque cada um deles tem recursos e funcionalidades diferentes. Programas e aplicações necessários para realizar as atividades profissionais. Programas e aplicações necessários para realizar as atividades profissionais. O que cabe aqui? Programas e aplicações são os aplicativos que a gente usa. Tudo bem? É a mesma, dois nomes distintos que nos remetem à mesma ferramenta. É que nem quando você fala placa-mãe, mountain board, tem vários nomes para uma placa-mãe. Selecionar, olha só, plataformas para publicação de conteúdo na internet, gerenciamento de dados e informações, blogs, wikipedias, enfim, rede social, né? Facebook, QQ, tem várias outras aí que a gente pode estar pesquisando e implementando qual é a melhor. Quais são as competências? Que competências que a gente tem que ter, né? Essas competências, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque você tem que ter um certo grau de competência. Eu, por exemplo, como professor, eu tenho que ter algumas competências, eu tenho que me identificar com o assunto, eu tenho que ter estudado ele na faculdade, ter feito cursos de extensão sobre determinados assuntos, para que eu possa, da melhor forma, compartilhar com vocês. Isso que é importante nesse momento. Então, vem aqui. Então, pessoal, identificar o tipo de sistema operacional, né? Programas e aplicativos úteis para a área de atividade profissional que eu atuo. Seja numa padaria, seja um enfermeiro, um escritório de contabilidade, uma advocacia, um controlador de acesso, um porteiro que eu digo. Hoje eles têm muita tecnologia trabalhando a favor deles. Operar, né, um sistema operacional básico. O que é operar? Você aprender a criar pastinhas,
arquivos, mover eles de lugar, copiar, apagar, limpar uma lixeira, utilizar ferramentas dos sistemas operacionais como desfragmentador, scan disk, limpeza dos arquivos temporários que você não usa mais, arquivos de instalação, remover programas que você não usa para deixar o seu equipamento mais rápido. Olha que bacana. Vai falar que isso não é legal? Vai falar que isso não é importante? Professor, não vou ser da área de TI. Não, mas não precisa. Né? Alguns anos atrás, a área de tecnologia era a que mais crescia. De um tempo para cá, os maiores produções que a gente tem nas faculdades de tecnologia são pessoas que não são da área de tecnologia, entraram no curso de tecnologia para ter uma profissão, e já tem uma profissão, e implementar tecnologia na atividade profissional deles. Aqui perto de casa tem um rio. E eu conheço o dono dono de uma barraquinha na feira, que ele falou assim, você mora naquele prédio. Eu falei assim, poxa, o senhor que tem aquele, como é que eu chamo lá? Aquela hortinha perto do rio? É assim, tal, né? Aí eu falei para ele que eu dava aula, conhecia um pouco de tecnologia. Aí eu fui ajudando a ele. Olha que interessante. Ele montou um sisteminha dentro da horta, que é uma estaçãozinha meteorológica. Que a hora que a umidade do ar chegou a um nível, ele liga o ventilador, ele borrifa a água, ele irriga a água, baseado nas informações do computador dele. Super bacana. Custo baratinho, gastamos nem R$200. Não, foi um pouquinho mais, foi uns R$300, entre fio, equipamento, ferro de solda. E ele mesmo foi fazendo, aos pouquinhos a gente foi fazendo junto, isso ficou super legal. Para um feirante, para o dono de uma horta, gente. Ele falou assim, agora eu não preciso me preocupar em ligar ou não. O negócio vai sozinho. Consigo sobrar mais tempo, me dedicar a limpar o terreno um pouco melhor. Olha a ideia dele. Uma pessoa que tem uma horta, trabalha na feira. Mas ele é extremamente um brio intelectual. É isso que qual é o objetivo daqui? Que você alcance esse brio, que você fala assim, eu sei fazer e sei fazer bem feito. Vem comigo que eu vou te ensinar. É isso que é importante. Eu vou mostrar para você ver como que é feito. Utilizar corretamente os aplicativos de informática gerais e específicos para o desenvolvimento, né, das atividades na sua área. Por exemplo, olha, utilizar os aplicativos gerais. Gerais, né? Ele usa uma ferramentinha que recebe no celular as informações de temperatura em tempo real. Tempo real não, com atraso de 5 minutos. Porque os equipamentos que ele colocou são ligados em bateria. Então não dá para enviar todo o tempo, porque gasta muita eletricidade. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para áreas de atuação. Utilizar plataformas de desenvolvimento de websites, blog, redes sociais para a publicação de conteúdo na internet. Identificar e utilizar ferramentas, né, de armazenamento de dados em nuvem. Então vem aqui, pessoal. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para a área. Por que isto é importante? Isso é importante porque todo dia a gente tem evolução. A evolução computacional, ela ocorre todos os dias. E cabe a nós, né? E cabe a nós pesquisar novas oportunidades. Utilizar plataformas de desenvolvimento de websites, blogs e redes sociais. Pessoal, o blogs aqui, ele é muito utilizado. Porém, né, com o advento da rede social, ele caiu um pouquinho em desuso. Ou não ficou tão na graça, né? Não ficou na graça das pessoas, porque todo mundo foi para a rede social. Mas o blog, pessoal, você pode criar um blog para a sua sala de aula, para compartilhar recursos, materiais, enfim, mega importante. Para publicação de conteúdos na internet. Então, você copiar um conteúdo na internet, não pode. Você não pode fazer isso, né? Você tem que escrever um conteúdo próprio, seu, original, e divulgar para as pessoas. Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento em nuvem. Nossa, pessoal, armazenamento em nuvem. Tipo o Google Drive, o OneDrive da Microsoft, né? São ferramentas voltadas para a utilização em nuvem. O que é essa utilização em nuvem?
é o armazenamento que não está no seu computador. E o mercado de trabalho, o mercado computacional, né, o mercado digital, já notificou. Ele já vem sinalizando para nós que está todo mundo indo para a nuvem. Como que você vê isso? Você vê isso, pessoal, através do quê? Que os computadores hoje, eles vêm com um HD bem pequenininho, mas extremamente rápido. Antigamente, o armazenamento do computador era extremamente grande, o disco rígido, o HD. Porém, ele era lento. Hoje, esse mesmo HD, ele é pequeno e extremamente rápido. Aí a gente pergunta, né? Mas por que tão pouco espaço? Aí qualquer vendedor fala, guarda na nuvem, compra um HD externo. Então, é isso aí. Turma, vamos continuar aqui. Então, olha só. Eu acho que esse slide é repetido, né? O slide aqui, pessoal, ele está repetido, desculpa. Então, aqui, pessoal, a gente vai conhecer todas as bases tecnológicas que a gente vai aprender em aplicativos informatizados. Todos os itens aqui são importantes. Não tem um item menos importante que o outro. Pode ser que tenha itens que chamem a sua atenção mais do que outros. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. Fundamentos de sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? É o sistema operacional que gerencia todo o hardware, viu, pessoal? A sua interação entre gravar numa pendrive, ela depende do sistema operacional. Para você imprimir um documento, você precisa do sistema operacional. Então, o sistema operacional é a interface com o seu hardware. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala em interface, são cores, objetos na tela. Existe uma disciplina na faculdade que trata do IHC, que é Interface Homem-Computador. Bem legal. Quais são os tipos, características, funções básicas de um sistema operacional, né? Ler e gravar arquivos, modificar arquivos, renomear arquivos, apagar arquivos. São funções básicas. Interagir com o disco rígido, né? Fundamentos e aplicativos de escritório. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar, ferramentas de processamento e edição de texto. A gente vai trabalhar com textos, né, digitação de textos mesmo, como formatação básica, organogramas, desenhos, figuras, malas diretas, etiquetas. Professor, isso é importante? Muito, muito importante. Pode ser que o nome aplicado aqui em cima, aplicativos de escritório, não chame sua atenção, mas este nome aqui, olha só, ferramentas de processamento e edição de texto, é muito importante. Formatação básica, organograma. O que é uma formatação básica? Alinhamento do texto, negrito, itálico, sublinhado, espaçamento entre linhas, parágrafo, cabeçalho, rodapé, links. Isso é a formatação básica. Organogramas são aqueles que demonstram, né, a hierarquia dos objetos na tela. Por exemplo, eu posso desenhar um quadradinho aqui e fazer assim, ó. Aqui tem, olha aqui, a hierarquia dos objetos. Eu vou chamar isso daqui, ó, pessoal, de diretor. Aí dentro de um diretor a gente tem diretor, coordenador, professor. Aqui você tem recursos financeiros, né? RH, marketing. Ele faz esses objetos aqui. Desenhos, formas geométricas, clipart, figuras, inserir figuras nos objetos, no seu documento, né? Uma foto da internet. Uma foto da galeria de artes do seu editor de texto, porque aqui a gente está dentro do editor de texto. Fazer uma mala direta. O que é uma mala direta? Imagine que eu tenho que imprimir os certificados de vocês. Eu não vou escrever certificado por certificado. Eu vou criar uma base com os nomes de vocês
e outra com o certificado. Depois eu importo com um único clique todos os nomes da lista para sair no certificado. Top de linha. Etiqueta, né? Envelopes, cartas, correspondências. É utilizado hoje? Poxa, pergunta para quem faz entrega. Nunca se entregou tantos produtos em residência como a gente está vendo agora, né? Se você pegar a estatística aqui do condomínio que eu moro, o número de correspondências só aumenta, nunca diminui. Em compensação, os prestadores de serviço diminuíram bastante. Pessoal, ferramentas de processamento de texto. Agora a gente vai estar falando de ferramentas de gerenciamento de planilhas eletrônicas. Quase a mesma coisa. Porém, processamento de texto trabalha com grande quantidade de texto. Planilhas eletrônicas trabalham com cálculo. E a gente tem, olha só, formatação, fórmula, função, gráfico. Pessoal, fórmula são operações básicas matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, somar alguns campos, subtrair outros, tirar uma média. Função é se o valor for maior que 7, o aluno está aprovado. Se não, está reprovado. Como que você gera os gráficos, né, de forma dinâmica? Compartilhe esses recursos com todo mundo para estar usando. Pessoal, tem coisas que a gente tem que saber usar e usar bem feito. Então vamos continuar aqui, pessoal. E eu digo, mais do que saber usar o processamento de texto e planilhas eletrônicas, você sabe o que é importante? Você conseguir integrar as duas ferramentas, fazer a consolidação para criar um documento. Você pegar o gráfico que tem no planilha eletrônica e levar ela para o seu editor de texto. Fantástico. Outro item, ferramentas de apresentação. Elaborar slides e com técnicas de apresentação profissionais para que você possa fazer o quê? Apresentações. Realizar uma apresentação. Imagina, final de ano, você ia fazer a apresentação do seu projeto de vida para a escola inteira, para a sua classe inteira. Olha que elegante isso, pessoal. Filmar, colocar na internet, colocar num blog, numa rede social, o seu projeto de vida, ele é seu. E aqui também, pessoal, tem os mesmos conceitos aqui. Formatação básica, desenhos, figuras, gráficos, fórmula não, porque a gente importa das planilhas eletrônicas, tá bom? Conceitos, pessoal, olha aqui. Básicos de gerenciamento eletrônico e atividades de arquivo. Armazenamento em nuvem. Sincronização dos dados, backup, restauração de arquivos, segurança. Pessoal, vai falar que esses tópicos não são importantes? São muito importantes. Além deles serem importantes, ele está no dia a dia nosso. Se você pegar a técnica, como uma mensagem sai do celular, ele é guardado em nuvem, e quando o outro dispositivo estiver online, ele recebe a informação. E quando o usuário lê, ele dá aquele 2 check em azulzinho. Ah, professor, eu desmarco todo. Não tem problema. Mas pelo menos existe a opção da notificação, né? Produtividades em nuvem. E-mail, agenda, busca, pesquisa, notícias, fotos e vídeos e outros, todos os aplicativos, desde forms, criar um questionário. Você tem que ser bom com isso. Olha aqui, vem aqui comigo. Se hoje o mundo está indo para computação em nuvem, por que a gente vai ficar offline no nosso computador, né? É importante a gente realizar todas essas funcionalidades aqui através da internet, né? Não só esta aqui, mas esta aqui também, esta outra também, esta outra também. É importante a gente ir para a internet, para computação em nuvem. Ah, professor, mas para ir para computação em nuvem tem que ter questões de segurança. A gente vai ver um pouquinho, fundamentos básicos de segurança.
integridade, responsabilidade, não repúdio. A gente vai ver os pilares. Noções básicas de comunicação, de redes de computadores, né? Conceitos básicos de redes, softwares, recursos que a gente usa. Pessoal, hoje a gente tem uma computação em nuvem por causa do quê? Da rede de computadores. A nossa rede de computadores. A nossa rede de computadores, ela evoluiu de tal ponto que hoje ela permite que você assista uma série na sua televisão, no celular, no computador, que o seu celular ele se conecte na internet, que a sua televisão se conecte na internet, seu notebook, sem fio, com fio, através da luz. Não se preocupe com isso. Né? Os conceitos básicos para enviar um pacote de informação, receber, enfim. Como que você envia um áudio para um amigo seu e esse amigo consegue ouvir sua voz como se estivesse ouvindo você, né? Olha que interessante. Lógico, existe uma análise de Fourier que fala assim, olha, para cada segundo de voz que você grava, eu faço uma amostragem de 2.000 amostras por segundo para poder reconstruir essa informação do lado de lá. 2.000 amostras por segundo. É um cálculo fenomenal. Eu ia falar um cálculo cansativo, porque ele é enorme. Mas vale a pena você conhecer. Claramente aqui a gente não vai entrar nesse assunto, né? A gente não vai fazer esses cálculos do Fourier aqui. Porém, é importante você saber que ele existe, né? Olha só, pesquisas avançadas através da internet, comparar a diferença entre os buscadores, né? Os motores de busca, o que é uma busca orgânica na internet. Pesquisar através de parâmetros, entre aspas, colchete, parênteses. Ele traz resultados diferentes. Para cada país, né? Porque o país de origem, o país de destino da informação, pode regular quais sites são exibidos ou não nos parâmetros de busca. Como que se valida informações através de ferramentas disponíveis na internet? Como assim, professor? Por exemplo, imagine que o seu professor peça um trabalho para você sobre como surgiu o planeta Terra. Ele vai usar uma ferramenta para saber se você copiou ou não esse trabalho da internet. Não que ele vai ler. Ele vai arrastar o seu arquivo dentro desse aplicativo e ele vai fazer o quê? Verificar se você copiou ou não esse arquivo da internet, o texto da internet, porque isso é plágio. E a gente não pode ter plágio nos nossos trabalhos, né? Nas nossas atividades, porque tem que ser autêntico, você tem que ser responsável. Muito legal, muito, vale extremamente a pena. Conhecimentos básicos para a publicação do conteúdo na internet, elementos para a construção de um site ou um blog, textos, imagens, tiras, né? Técnicas para a publicação de informação em rede social, quais ferramentas a gente usa para sincronizar as nossas mensagens, né, das redes sociais. Quando eu postar alguma coisa em uma ferramenta, vai ser aplicada em todas as outras redes sociais? Ou eu tenho que entrar em rede social por rede social para estar aplicando esse conhecimento? Trabalhar com privacidade e segurança, produtividade em redes sociais. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Clássico não, né? Clássico para mim. Imagina que você está de férias no mês de junho, julho. E você tem um monte de roupas que você não usa. Você tem que usar a rede social para divulgar que você vai vender algumas roupas, peças de roupas, a alguns preços acessíveis na garagem da sua casa. Pronto. E onde é que você vai publicar? No perfil do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nossa, professor, que profissional, hein? Pois é, que profissional. Ferramentas de análise de resultados, né? Porque de repente você divulga na sua rede social e tem muitos resultados. Aí você resolve fazer uns panfletos para entregar no seu bairro, na sua comunidade. Igual um açougue, um mercadinho que faz aqueles panfletinhos e você recebe ele na sua casa. Eles têm validade? Por quê? Porque é próximo.
Não adianta falar que o mercado que está lá no Mato Grosso do Sul está fazendo promoção do leite. Não tem como esse leite chegar aqui a baixo custo, né? A título de exemplo, viu, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desses tópicos que eu apresentei aqui. E agora a gente vai, o quê? Partir para um material mais conteúdo técnico. Vem comigo e espero que você goste, tá bom? Então vem cá. Então, turminha, nessa aula aqui, a gente vai estar vendo os principais serviços da computação em nuvem. Tudo bem? E quais são os principais? Aqueles que a gente já conhece, né? A gente vai começar por eles. Conhecer uma ferramenta super bacana, conhecida como Google Drive. Opa! Vou pegar aqui, né? Google Drive. E ele fornece os principais recursos que a gente utiliza no dia a dia. Seja criar arquivos, compartilhamento de arquivos, documentos, né? Ele é uma ferramenta de produção. E isso é importante. Então a gente vai conhecer aqui de forma mais teórica nesse primeiro momento e depois a gente vai para as práticas profissionais, tudo bem? Vem aqui então. Quais são os tópicos trabalhados nessa aula? O que é Google Drive, né? O que você entende com Google Drive? Eu entendo que é um armazenamento que a gente tem em nuvem, que ele não está no meu computador. É isso mesmo, Como que a gente inicia, né, a utilização? Como que a gente cria uma conta no Gmail? A gente instalando os drives, né? É opcional, mas a gente pode fazer isso. Como que a gente adiciona documentos aonde? No Drive. Super mega importante isso, pessoal. Porque qual é a ideia? Que a gente vai usar o Drive para quê? Criar documentos novos. Mas e se o documento já existir? A gente tem que adicionar esses documentos no Drive. E como que a gente faz isso? Importando eles, arrastando eles. Não importa o método. O importante é que ele esteja disponível para a gente estar usando ele no formato que a gente precisar. Todas as pessoas têm que ter acesso. Pessoal, quando eu falo todas as pessoas, somente pessoas autorizadas, tá bom? Não é qualquer uma, não. Porque aí a gente viola os principais recursos de segurança, que é a disponibilidade. Criação de pastas, compartilhando documentos e pastas, o mesmo que você faz no seu computador no dia a dia, né? Que uma empresa precisa, pessoal, é super mega importante você ter esses conhecimentos. Para quê? Para que você se encaixe adequadamente no mercado de trabalho. Alguém perguntar assim para você, um entrevistador, por exemplo, você sabe usar ferramentas online? Aí você vai falar que não. Não existe isso, pessoal. Você tem que falar sim. Mas eu conheci ela com outro nome, né? Computação em nuvem, os recursos da nuvem, nesse sentido. Mas você tem que demonstrar que você tem conhecimento. Documentos do Google, planilhas do Google, apresentação, né? Apresentações do Google, formulários, aplicativos que tem lá que a gente nem sabe o que é. Por exemplo, Google Maps, Meet, enfim, tem uma infinidade deles. E as conclusões que a gente chega, né, a utilizar esta ferramenta. Você vai ver que existem vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem, pessoal, já vamos deixar claro entre nós aqui, que é a utilização desse recurso em qualquer equipamento eletrônico, que é o compartilhamento dessas informações com todas as pessoas que forem necessárias e não ficar somente num computador. Isso é uma grande vantagem. Uma outra grande vantagem é que se você perder o seu equipamento, formatar, o seu disco rígido não ligar mais, você consegue ainda recuperar todos os seus arquivos que estão no Drive. Quando ele é offline, ele está direto no seu computador, você é responsável pelo backup, pelo compartilhamento da informação, pela edição completa do documento. Então, aos pouquinhos, pessoal,
Você chega lá e vai entender perfeitamente. Então, vamos lá. O que é o Google Drive? O que é o Google Drive? Vamos ver um mais formal aqui, né? O Google Drive, olha só, é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. Apresentação pelo Google em 24 de abril de 2012. E se você for ver, não é uma ferramenta antiga, né? É uma ferramenta bem recente. Abriga, né, uma variedade de aplicações de produtividade úteis a qualquer pessoa, seja você usuário doméstico ou trabalhando numa grande empresa ou numa pequena empresa, dentre as quais oferecem o que? A edição de documentos. Essa parte aqui é mais prática, né, pessoal? A gente vai entrar lá, ver como é que faz esses documentos, como que a gente cria, como que a gente compartilha, e aqui, aos pouquinhos, a gente faz tudo. Folhas de cálculo, aqui são planilhas, tá bom? Apresentações, PowerPoints da vida. Compartilhamento de fotos, vídeos, arquivos, pastas e muito mais. Em questão de armazenamento, disponibiliza aos usuários, né, uma média de 10 ou 15 GB. O padrão hoje é 15 GB para não pagantes, né? Se você pagar, você tem 1 TB aí. Mas como a gente só está falando do Google Drive hoje e não do OneDrive, o do OneDrive você tem 1 TB fácil, mas ele é pago. Os usuários de 15 GB grátis e de armazenamento inicial. Então, pessoal, o que acontece? Eles começam a emprestar espaços a partir de 15 GB. Ele dá um espaço para você utilizar. Olha que sensacional isso. A maior pergunta é, né? Aonde que está esse espaço, professor? Nossa, poderia estar na Rússia. Como é que faria isso, né? Como que a gente trabalharia? Ah, mas tem backup redundante em outros países? Tem sim. Mas e se você quiser montar um serviço de drive e emprestar para sua sala de aula? Onde é que ele vai ficar? No seu bairro, na sua comunidade, na sua quebrada. E se faltar internet, todo mundo perde o acesso. E se o computador queimar, todo mundo perde os arquivos. Nossa, aí fica difícil mesmo, né? Mas esses exemplos, pessoal, é só para você entender a importância da questão de segurança. Caso queira, né, ampliar os espaços disponíveis, o usuário pode adquirir através da contratação de algum plano de pagamento mensal. A partir daí é só pago. O Google Drive, né, baseia-se no conceito de computação em nuvem, ou seja, os arquivos são armazenados em um dos servidores deles. Olha aqui, pessoal. Vou abrir um PowerPoint aqui. Opa. O que acontece? Imagina aqui um servidor de arquivos. SRV de arquivos. Um servidor de arquivos. Ele é local dentro de uma empresa. Aqui, ó, pessoal, eu vou falar que ele está dentro de uma empresa. Vou pegar o verdinho. Ele está dentro de uma empresa onde guarda os servidores deles mesmo. Olha, aqui tem os discos, servidores. Vou falar que aqui tem um monitor do lado, né? Pronto, para todo mundo entender claramente. Esse computador, ele é ligado num modem, num roteador, que recebe internet de alguém e liga onde? Na internet. E se liga na internet através de um fio. Perfeito. As nuvens são todas interligadas. Pronto, acabou. Aí, pessoal, o que acontece? Aí nas nossas casas,
Pessoal, vou fazer um exemplo aqui a título de identificação mesmo, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma única casa que representa onde a gente mora, onde a gente trabalha. Olha aqui. Por que a gente chama de nuvem? Porque apesar desse serviço estar dentro de uma empresa, a gente acessa ele através da internet, que é uma rede pública, né? Através de uma rede pública. Então, pensa assim, que daqui sai um fio para tua casa, que liga num roteador sem fio e distribui todos os serviços. Aqui também. Chega na empresa e distribui aqui, ó, para a empresa inteira todos os serviços de internet. O que acontece aqui? Você, quando abre um Google Drive, uma computação em nuvem, os arquivos, eles não são armazenados dentro da sua casa ou da sua empresa. Eles são armazenados em lugares específicos, com controle de acesso, com todas as regras de acesso aos servidores. Então, aí você sai da tua casa, você cria um arquivo aqui, ó, orçamento, e salva no Drive. Esse documento, ele sai do seu computador, passa para a internet e é guardado aqui dentro. Orçamento. Aí, a hora que você chega na sua empresa, você abre o orçamento, que ele foi criado no seu computador, guardado em uma máquina remota, e aqui você acessa esse arquivo. Aqui você pode alterar, realizar todas a edição, criação, remoção, você pode tudo de acordo com a sua permissão. É importante você entender isso, tá bom? Acho que eu vou virar um desenhista, né? Tá bom. Então, pessoal, vem aqui comigo. Ou seja, agora que a gente já entendeu computação, ou seja, o internauta poderá armazenar seus arquivos através desses serviços e acessá-los a partir de qualquer computador ou dispositivo compatível, desde que conectados ao quê? À internet. Então, pessoal, o que é que não pode faltar aqui? Internet. Então, a sua internet aqui, pessoal, ela tem que ser uma internet bacana. Tem que ter uma internet de velocidade. Para quê? Para que você consiga acessar rapidamente os seus arquivos. Professor, mas o arquivo de texto, ele é pequenininho, não é? É. Mas e se você compartilhar uma foto? Aí demora muito. Então, por isso que a gente tem que ter uma internet com pelo menos uma qualidade de velocidade desejável. Vamos dar uma olhadinha aqui. Google Speed Test. Vamos fazer um teste de velocidade aqui. Vamos ver o que ele traz para nós. Ó, ele está fazendo download a 80 megas. Tá excelente. Pelo menos para mim, tá ótimo. Ele está fazendo upload a 90 megabits por segundo. Tá ótimo, gente. Vamos só aguardar a conclusão. Vou copiar essa imagem. Que eu quero mostrar um detalhe nela. A sua internet tem duas velocidades distintas. Tá aqui. A velocidade do download e a velocidade do upload. Por que isso é importante? Porque da sua casa para a nuvem ou da nuvem para a sua casa. Olha aqui. Olha o fluxo da informação. Pessoal, aqui eu vou desenhar um computador bem pequenininho, tá bom?
você entendeu que isso aqui é um computador, né, moçada? O download é você abaixar as coisas da internet para sua casa. Então você faz o download. Então se você tem uma foto aqui, um arquivo aqui e baixa ele, você faz download. O up, qual é a velocidade? 87.9. Isso é importante saber. Qual seria o mínimo? Eu vou colocar aqui, pessoal, 10 mega. Nem isso, viu, pessoal? Desculpa, eu vou colocar 1 mega. Upload, pessoal. Upload. Por que isso daqui eu tô falando? Porque eu tô comparando que você tá acessando de um celular, de um outro ponto qualquer. Tá bom? Upload. Up. O que você está fazendo? Pegando do seu computador e enviando para a nuvem. Aqui é a nuvem. Pegando do seu computador e enviando para a nuvem. Olha que sensacional isso. Então vamos lá. Você cria um documento chamado orçamento, salva ele na nuvem e depois, para você salvar ele na nuvem, você precisa de upload. Qual que é a velocidade do seu upload aqui? 98, né? Oxe. Mbps. (98 megabits por segundo). Acho que é a primeira vez que eu vejo na minha casa você ter uma velocidade de upload maior do que download. Porque por padrão, quando você contrata uma velocidade de internet, por exemplo, 300 Mbps, como que é dividido? Você faz duas atividades com essa internet. A primeira é download, que é o que você mais faz, né? Então, o que ele faz aqui, pessoal? Ele pega a maior quantidade de trecho aqui e coloca para download. Download. Essa parte que você não usa muito aqui, ele faz o quê? Ele usa para upload. É por isso que a largura de banda ela é assimétrica. Assimétrica. Porque esta velocidade aqui é diferente dessa. Essa daqui eu vou falar que você tem 280 mega aqui. E aqui eu vou falar que você tem... Eu vou colocar 20 Mbps. Mas quanto na realidade, pessoal, isso daqui não chega a 10, tá bom? Tá bom? Só para constar. Tanto que quando você usa a internet para fazer uma chamada de voz ou vídeo, começa a travar. Por que trava? Porque essa upload aqui está menos de 48 kbps por segundo. É por isso que trava. Porque um pacote de voz, ele usa 48K de tamanho por segundo. Por isso que, às vezes, acontece algum tipo de travamento. Voltando aqui para o nosso material. Entretanto, né, a instalação do aplicativo no PC permite a sincronização automática desse drive com o seu computador. Você não precisa de ter que abrir o navegador de internet toda vez que você quiser um arquivo. Simplesmente, ele cria no seu desktop aqui. Olha aqui. Aqui, ó, vou chamar de... Opa.
iniciar, né, que é o botão que a gente conhece. Aqui vocês têm os ícones do que? Meu computador, lixeira. Aí depois você tem aquela sua pasta do documentos em settings, que é onde fica seus documentos, desktop, área de trabalho. E aqui, pessoal, você instala um ícone do Drive. Esse Drive aqui, ele não fica no seu computador, ele fica sincronizado com outro servidor. Então, todos os ícones eles são relacionados ao seu computador. Mas o Drive, ele é armazenamento fora do seu local de trabalho, fora do seu desktop. Olha que fantástico essa ideia. Essa ideia, ela é fantástica. Então, olha só, mas esse aplicativo aqui, pessoal, não é necessário a instalação. Você pode não usar. O que representa isso daqui? Que depois você vai ter que abrir o navegador de internet e arrastar seus arquivos dentro do navegador. É o que a gente vai fazer nas atividades mais práticas, tá bom? Ou seja, tá aqui. Qualquer modificação realizada nessa pasta será atualizado também na nuvem. Fantástico, não é? Desse modo, a versão mais recente sempre estará disponível. Também oferece um app para smartphones e tablets. É importante você ter ele instalado. Eu acho bacana, mas eu não tenho. Por quê? Porque ele consome um pouco mais de largura de banda. E eu tenho um equipamento aqui que é super mais antiguinho, né? Que é um computador positivo que eu uso também em casa. E às vezes ele judia bastante, tá bom? Outra funcionalidade que destaque no Google Drive é o compartilhamento de arquivos. Inicialmente, os arquivos são visíveis somente para o dono, para o próprio usuário que criou o arquivo. Então, se eu criar um arquivo, quem que tem acesso ao arquivo? Somente eu. Na verdade, somente quem tiver o meu nome de usuário e senha. Entretanto, é possível torná-lo público ou compartilhar com pessoas específicas. Público é qualquer pessoa que tenha o link deste arquivo. Muito legal. É bem legal isso. Então, qualquer pessoa que tiver o link, consegue abrir. Ou se eu quiser compartilhar com uma pessoa específica, basta eu informar o quê? O e-mail dessa pessoa, que ele vai receber um convite para acessar o documento por e-mail. Você viu como que é bem controlado isso? Isso é tratado, né, a 5 mãos, para não ter nenhum erro de segurança. Com o compartilhamento, né, há a possibilidade das pessoas ver, comentar ou editar o arquivo do dono. Geralmente, existem 2 tipos de permissão. O editor, né, que você consegue editar, e o revisor, que você só lê. Então, vale lembrar que é importante a gente saber desse conceito. Ou eu consigo alterar, ou eu só consigo fazer a leitura. Dependendo, né, das permissões que você, que é o dono, concedeu. Porém, pessoal, eu posso dar permissões diferentes para pessoas diferentes. Imagina que eu tenho um arquivo chamado orçamento. E nesse orçamento, eu compartilhei ele em nuvem. Com eu que sou o dono. O que eu posso fazer? Tudo que for necessário. Tudo que você precisar de fazer. Você pode apagar o orçamento, renomear o orçamento, alterar o orçamento. Enfim, você pode fazer tudo que você quiser. O arquivo é seu. Aí você compartilha com uma outra pessoa que é colaboradora. Ela entende de preço. Então você coloca o nome do produto e ela coloca o preço. Essa moça aqui, ela vai trabalhar o quê? Com edição também. Então ela vai ser uma edição. Ela vai trabalhar na edição.
E você vai compartilhar esse documento com um usuário que você não tem muito acesso. E o que ele vai fazer? Qual vai ser a permissão dele? Leitor. Ele só pode ler o que vocês estão editando. Ele não consegue alterar este valor de 4 para 4,50, por exemplo. Ele só pode ler o nome do produto e o preço. Sem edição. Simplesmente, o que ele pode fazer é visualizar esse documento. Aqui, pessoal. E ao longo dessas aulas aqui, né, serão mostradas as principais funcionalidades. Serão mostradas as principais funcionalidades do Google Drive, de modo que o usuário possa tirar o máximo de proveito com maior facilidade. Então, nesse primeiro momento aqui, o que a gente vai entender? As principais vantagens dele, né? As principais vantagens. Depois a gente vai partir para a instalação. Não tem muita configuração, né? Então é instalação e utilização. Se você for olhar mesmo o Google Drive aqui, o que acontece? Pois bem, Google, aqui olha só, aparece minha continha do Gmail, minhas imagens, o meu pacote de aplicativos, né, os meus apps, Google Apps, quais são, o que o Google está disponibilizando, o que o Drive do Google disponibiliza. Pesquisas, mapas, YouTubes, aplicativos, notícias, e-mail, Meets, chat, contatos, Drive, agenda, tradutor, fotos, Duo, Google Chrome, Shopping, entre outros aqui que a gente vai usar bastante, que é o que? Finanças pode ser, documentos, planilhas, apresentações, livros, blogger, hangout, chamada, Keep, um Jamboard, que é para mim trabalhar com desenhos, imagens, né? Google Sala de Aula, que vocês conheceram na pandemia, Google Words, que é para mapas, coleções, Google Arts e Cultura, ADS, podcast, que é para gravação, né? Google One, viagens, formulário. E tem mais um monte aqui. Ó, transforme o trabalho em equipe com o Google Workspace. Mais segurança, né? Com o Google Drive, que ele está mostrando as vantagens. Maneira mais segura de pesquisar, de enviar e-mails, de navegar na internet. Todos os produtos Google são criados com a segurança em mente, eles prevalecem com a segurança, né? Porque se não tiver segurança, ninguém usa. Aqui também, ó, tem o Google Education, né? Conheça os produtos, né? Criado para educação, que ajuda a transformar o ensino em aprendizado. Acelere o aprendizado na sala de aula utilizando ferramentas compartilhadas, né? Okay. Workspace são todas as ferramentas dele. Conheça as ferramentas fáceis que usar, que oferecem, né, uma base flexível, segura para o aprendizado de colaboração. Google Sala de Aula. Chromebooks, que são livros. Google Meet, né, fortalece as comunidades escolares, permitindo que os professores apresentem aulas, organizando seus encontros, tudo através do Meet. Produtos. E aqui, pessoal, tem todos os produtos oferecidos por ele. Em nossa aula, a gente vai ter o foco em quê? Planilhas do Google. Vamos aqui, vamos começar de cima para baixo, né? No Drive, formulários, a gente vai usar bastante. Finanças, um pouquinho. Fotos, Meet, Hangouts, planilhas,
Sites não, viu, pessoal? Eu acho que é isso mesmo. A gente vai trabalhar com as apresentações que eu passei por cima aqui, não localizei. Aqui, ó, Google Apresentações, né? Então a gente vai trabalhar com Google Apresentações, documentos e planilhas e os formulários. Principalmente os formulários, tá bom? Então, pessoal, nesse primeiro momento aqui, eu só queria mostrar para vocês esses produtos fornecidos por ele, que é o que a gente vai estar usando, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa breve introdução aqui e espero vocês para o próximo encontro. Desde já um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.